Opa, meu nome é Thales e algum tempo atrás eu sofri com um problema de saúde muito grave, que é a doença de Crohn. Muita gente deve conhecer essa doença e provavelmente tem várias pessoas que às vezes têm e não sabem que tem, por causa que ela é difícil de se identificar e difícil de achar em exame. De sangue, por exemplo, você não acha. E aí, o que que acontece? Eu vou contar um pouquinho da história, de como eu passei por essa fase, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento que eu achei, como que foi o processo até o tratamento. Beleza, a história é o seguinte. Beleza, a história é o seguinte. Quando há uns 5 anos atrás, eu comecei a sentir várias dores depois que eu comia. E eu tive vários problemas, por exemplo, indisposição, eu emagreci muito, eu já tô magro. Então você imagina, passei muito mal durante. Eu comia e já passava mal, que é um dos sintomas do Crohn, mas na época eu não sabia. E foi isso por um ano e pouco, até que piorou e eu comecei a dor se intensificou, na verdade deu uma retrocedida durante um tempo, depois voltou muito forte. E aí quando voltou muito forte, eu tinha ali na faixa dos 21 anos, e aí, aliás, eu acho que a conta tá errada, não faz 5 anos, né? Porque eu tô com 23 agora, faz uns 3 anos. E aí, o que que aconteceu? Eu fui procurando os médicos, né? E nenhum médico encontrou o que que eu tinha. Pedi exame de sangue, exame de. Como é, como é que chama mesmo? Exame de endoscopia e entre outros. Tive até que fazer tomografia. Então, como é que é? Mas só que nenhum exame dizia o que eu tinha. E é aqui que eu quero salientar um ponto. Os exames normais, eles não vão achar o Crohn, porque ele está no intestino, e muitas doenças relacionadas ao intestino são difíceis de identificar. Então, o que que aconteceu? Após fazer esses exames, dizia que eu não tinha nada, só que eu estava, como vocês sabem, quem tem Crohn, morrendo, porque dói bastante para comer, você não consegue comer, você fica magro, você tem que ter uma alimentação muito regulada. Aliás, eu não tinha alimentação regulada porque eu nem sabia o que estava acontecendo de errado. Então isso piorou muito. Tá, continuando a história, eu fui num médico, ele identificou que eu estava com problema, isso numa fase muito avançada. Ele identificou que eu estava com problema de Crohn. Essa história é até uma história meio miraculosa, que depois talvez eu conte em um vídeo, um testemunho, alguma coisa assim. Mas aí esse médico apertou a minha barriga. Esse, esse, esse é importante que eu estou falando agora. Caso você tenha esses sintomas, você não saiba o que, que você está tendo, caso você não saiba o que está te causando mal quando você come, peça para o médico apertar sua barriga para fazer um teste de ou apendicite ou qualquer coisa que seja no intestino. Dá só uma apertada e solta de uma vez. Esse é o teste. Que aí o que, que vai falar? O médico disse que eu tinha apendicite. Eu sei que agora que eu não tinha apendicite, na hora eu não sabia. Mas isso foi bom para mim, por quê? Porque ele falou assim, tem que fazer cirurgia e eu acabei fazendo a cirurgia. E foi aí que descobriram que na verdade eu não tinha apendicite, eu tinha doença de Crohn. A doença de Crohn, ela causa uma inflamação e no meu caso estava causando tava gerando pus, uma infecção ali dentro de mim, entendeu? E eu já estava num estado avançado, estava com 60 ml de pus dentro de mim. Foi praticamente um milagre, né? Assim, né? Foi uma coisa muito dolorosa na época.
E aí eu terminei a cirurgia e o médico veio com a suposição de que eu tinha doença de Crohn e por isso não tinha cortado o meu intestino e juntado, porque a doença de Crohn não permite a cicatrização, entendeu? E aí, mas isso foi muito bom. Foi até o Marcelo Cunha, daqui de Araguari, que fez essa cirurgia. Eu sou muito grato a ele, porque ele é um ótimo profissional. E ele, com essa sacada dele, eu acabei evitando de ter que usar uma bolsa. Então é um médico que eu recomendo aqui em Araguari. E aí, o que aconteceu? Ele me pôs com um médico especialista, né? Falou assim, procurar um médico especialista em doença de Crohn. Especialista em doença de Crohn, que foi o que eu fiz. E eu procurei o Saulo Passos lá de Uberlândia, da IGEP, que até hoje é o meu médico, quando se trata de Crohn. O que o Saulo falou? Que eu deveria tomar um imunossupressor. Ele identificou a doença de Crohn, eu realmente tinha, e eu deveria tomar um imunossupressor. Porque a doença de Crohn é o seguinte, tem uma toxina do seu imunológico, das suas células imunológicas, elas produzem uma toxina que é prejudicial para você. E geralmente as pessoas, quando chega nessa fase, e é aqui que eu quero ressaltar uma coisa, elas procuram nutricionistas, nutrólogos para mudar completamente a alimentação delas, para evitar um intestino de inflamar. Só que esse não é realmente o tratamento. Esse não é importante uma dieta? Mas igual eu vejo na internet as pessoas falando, eu deixo de comer um monte de coisa, deixo de viver, eu tenho que comer isso, aquilo e viver de corticoide. Esse não é o tratamento. O melhor tratamento hoje para a doença de Crohn, que é a razão pela qual eu estou fazendo esse vídeo, por causa que quando eu tinha a doença eu pesquisei muito e muitos vídeos, as pessoas estão sofrendo com isso, estão tendo recaídas com a doença de Crohn, inflamação no intestino, e para mim essa realidade não existe mais. Para mim, eu vou na academia, faço tudo direitinho, não preciso seguir nenhuma dieta, posso comer o que eu quiser. Eu não como o que eu quiser, porque por causa da minha saúde eu acabei criando um trauma de hospital. Mas não é por causa da doença de Crohn, é por causa que eu procuro melhorar a minha saúde. E aí, o que acontece? O tratamento certo é o seguinte: você vai tomar um imunossupressor chamado infliximab. Se eu não me engano, o tratamento que o meu médico passou, que tem melhorado bastante o meu estilo de vida, melhorado. Aliás, eu não sinto nada do Crohn, aliás, nem de qualquer outra doença imunológica, é tomar um imunossupressor. Pode ficar tranquilo que os efeitos colaterais, caso tenha, que eu não sei quais são, assim, os efeitos colaterais não são maléficos tanto quanto o corticoide. Então, dos males, o menor, né? Porque o corticoide acaba apodrecendo os ossos, acaba dando muitos problemas de saúde que provavelmente seria melhor a pessoa nem tomar. Então, muitas pessoas estão vivendo de corticoide, que é um erro, porque uma hora ou outra isso no organismo vai acabar causando mais danos do que seria se a pessoa nem estivesse tomando. Então, o ponto desse vídeo hoje é tudo sobre isso. As pessoas que têm Crohn vão me entender. Porque às vezes elas estão em sofrimento constante de ter que se restringir a comer coisinhas, pouca coisa, sem glúten, sem lactose. E isso é uma realidade que não existe mais. Não é necessário mais a pessoa que tem Crohn ficar se limitando dessa forma. Então você aí que tem Crohn, você que está sentindo esses sintomas, vai lá no médico, pede aquele exame na barriga. E quando você identificar que você tem Crohn, peça pelo imunossupressor para que você... Eu tomo 3 frascos de 2 em 2 meses. Na veia, 3 horas de aplicação. E é isso. Para mim não faz diferença, gente. Para mim o meu meio de vida tá ótimo. Sabe por quê? O remédio, ele é caro, mas o governo paga. É só você ir lá, ver com o seu médico para ele fazer um formulário. Você vai pedir na prefeitura e eles vão pedir para você receber esse remédio. Então é um remédio de graça, você recebe ele de graça.
Se você tiver plano de saúde, você também pode pedir pelo plano de saúde. Então, tecnicamente, tem todos os meios de você receber esse remédio. Você não precisa ficar preocupado, será que vai custar mais caro? Não, não tem a necessidade dessa preocupação. Você vai lá, pede para o seu médico, corta esse trem de corticoide da sua vida, esse trem de dietinha, sem lactose, sem glúten, isso aí mata qualquer um, psicologicamente também. Então, corta isso aí, vai, procura o tratamento certo, que eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar muito como melhorou a minha. Eu tô fazendo esse vídeo aqui no propósito de ajudar, de mostrar para vocês que tem outra saída para quem tem Crohn, porque eu estive nessa pele de corticoide, essas coisas, e eu sofri muito. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado alguém aí. Se eu tiver ajudado pelo menos uma pessoa, para mim tá ótimo. Tenha um bom dia e é isso aí. Valeu!